Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, editado por André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 48, analisando o capítulo 17, chamado Rogativa Singular. O último estudo foi realizado analisando a história da Dona Albina, que conseguiu uma moratória a pedido de João, uma criança de 8 anos, que em prece rogou ao alto, rogou a Deus, que a velhinha continuasse mais tempo na terra. E foi concedido esse pedido. Essa rogativa foi ouvida. E assim, a Dona Albina permanecerá encarnada, alterando os planos de resgate da equipe de André Luiz. Acompanhamos então os questionamentos de André Luiz sobre essa alteração e comentamos também que o pedido sincero de uma alma elevada que habitava naquele momento o corpo de uma criança de apenas 8 anos foi suficiente para que Albina recebesse essa moratória. Já fiquei sabendo que muita gente se emocionou com o último estudo, porque de fato foi muito belo na parte em que João canta para Albina um louvor evangélico rogando a Deus que ela permanecesse na terra. André Luiz também diz que todos choravam, menos Jerônimo, que se manteve firme. Vamos ver então se há mais detalhes dessa história em que João, essa criança, consegue a moratória para a irmã Albina. Jerônimo então diz a André Luiz: o menino tem razão, Albina não irá mesmo desta vez. Ele então entra em detalhes que você nota de particular em Lloyd, que é uma das filhas de Albina. Recorrendo a observações que já levara a efeito, respondi sem hesitar. Reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade, em vésperas da delivrança, que significa parto. Então, André Luiz relata a Jerônimo que já tinha percebido a gravidez de uma das filhas de Albina. Ela estava, portanto, gerando um ser, uma filha. Isto mesmo, respondeu Jerônimo, o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Então nós descobrimos aí, a obra revelou, qual o motivo da autorização da moratória a pedido de João, uma criança de 8 anos. É porque nascerá uma menina, neta de Albina, filha de uma de suas filhas, e por isso, como é companheira de muitos séculos de João, foi autorizada a moratória. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Nós já vimos aqui que João não é qualquer criança, ele é um ser iluminado que reencarnou em missão e por isso traz conquistas espirituais, traz virtudes que nós muitas vezes não possuímos. E agora é revelado que a menina que irá nascer também possui essas virtudes.
Ambos vêm em missão na Terra. Reencarnam, portanto, para cumprir um dever e têm consciência disso. Ambos foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Então nasceu aquela panelinha, no bom sentido, aquele grupo de espíritos que já se dedicam ao bem, nascendo na mesma família. Só que a Albina veio primeiro, anos à frente, e agora que está idosa, nascem João e essa menina, mas todos com compromissos de elevação espiritual e de divulgação do Evangelho. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos. Então é revelado aí que eles não são puros, não são espíritos elevados, mas sim trabalhadores valiosos, maduros, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, Joãozinho, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Então notem, João percebeu que a irmã Albina iria desencarnar justamente por conta da sua elevação espiritual. Ele recebeu a informação, o conhecimento da desencarnação de Albina e por isso, na sua infantilidade, sabendo do poder da prece, roga ao Pai que ela fique mais tempo. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. Essa informação é essencial, por quê? Se João é um espírito elevado, não é um espírito ainda superior, purificado, porém é um trabalhador maduro, ele deveria saber que a reencarnação e a desencarnação são processos naturais. A morte, portanto, é um processo natural a que todos estamos sujeitos. E um pedido dele para que a vovozinha continuasse viva, num espírito maduro como é, poderia ser entendido como desconhecimento da vida espiritual, como uma espécie de revolta, de não aceitação, de não resignação à vontade do Pai. Mas agora a gente aprende, nos é revelado, que o pedido de João é para que a filha de Albina não sofra com a morte de sua mãe e assim prejudique a gestação daquela menina que está prestes a nascer. Então o pedido de João é muito mais para preservar e garantir a reencarnação da sua companheira do que lutar contra a vontade de Deus que estava levando da terra a Albina. Então a gente compreende como João é de fato alguém maduro. O pedido dele não é um pedido egoísta, que ele quer a avó dele, junto da crosta, no corpo físico, apenas porque tem essa vontade, como se fosse uma criança mimada. Na verdade, ele está buscando preservar a gravidez da filha de Albina, Lloyd, e, consequentemente, garantir o renascimento da sua companheira de trabalho. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Então, ele já sabia que se Albina desencarnasse, Lloyd sofreria a tal ponto que poderia provocar um aborto. E isso iria trazer grande prejuízo para as atividades que João vai exercer nessa vida. Então, para se evitar o desequilíbrio da tarefa, a mudança repentina de planos,
foi concedida a moratória albina a pedido de João. Socorreu-se, então, de todos os valores intercessores nos instantes em que sua alma lúcida pode operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Está explicada, então, a causa essencial da moratória concedida a Albina. Não é por mero pedido da criança, mas porque há todo um contexto por trás e que traz também uma necessidade para o cumprimento de uma missão espiritual de João e de sua companheira que está prestes a reencarnar, ainda repousando no ventre de Lloyd, filha de Albina. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa, e contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Então, nessa reflexão, no final do capítulo, André Luiz nos traz, numa linguagem muito poética, de que, mais uma vez, a oração venceu a morte. Porque não fosse o pedido, a súplica de João, a Albina certamente desencarnaria normalmente e as entidades buscariam uma forma de manter a gravidez da menina que está chegando. Porém, pelo mérito de João, por perceber o que estava acontecendo no mundo espiritual, em razão de sua maturidade, ele trilhou o caminho mais simples de rogar e ter atendido o seu pedido. É mais fácil do que realizar inúmeras intervenções no plano físico pela espiritualidade para que o aborto não fosse provocado. A oração, portanto, vencia, sim, mais uma vez, a morte. Vejamos o capítulo 18, chamado Desprendimento Difícil. Deve ser do próximo candidato à desencarnação, do próximo trabalhador. Já vimos os casos de Dimas, Fábio, Albino e agora vamos analisar o caso de Cavalcante, que, pelo que me lembro, era católico na sua existência em que foi socorrido. André Luiz nos diz: agora tínhamos sob os olhos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. Então nós já recebemos a primeira informação que demonstra o motivo da dificuldade do desprendimento do espírito. O próprio Cavalcante estava preso à carne, não querendo morrer. O que é natural, porém, para quem tem esclarecimento sobre a vida espiritual, não fica tão apegado ao corpo físico quando percebe que o momento é de desencarnação. Não estou dizendo aqui que nós não devemos ter paixão pela vida, que nós não devemos lutar com todas as nossas forças para permanecer vivos. E isso decorre do princípio da preservação, da autopreservação, princípio da conservação, uma lei divina de buscarmos a conservação dos nossos corpos, pelo instinto, pela inteligência, fazendo todo o possível para manter a vida. Porém, nos momentos em que uma doença está em seu estágio final, uma doença incurável, ou diante de uma violência sofrida que vai nos causar a morte, aí entra a questão do conhecimento da vida espiritual e a aceitação da vontade de Deus. É diferente você lutar para viver
com base na lei de conservação, do que você não aceitar uma desencarnação que está se aproximando naturalmente, que era o caso de Cavalcante. A sua desencarnação era decorrente de uma doença e ele não aceitava. Estava com a sua vontade impedindo o desencarne. Já falamos aqui em inúmeros estudos sobre a força que a vontade tem e como a vontade é um fator determinante no plano espiritual para criar tanto formas plásticas, quanto criações mentais, quanto também o direcionamento das nossas preces, das nossas orações. Tudo por força da vontade, as realizações acontecem no plano espiritual. Aqui na Terra também, porém, nasce na vontade e precisa ser materializado por nossas mãos, porque estamos no plano material. No plano espiritual, no entanto, basta a vontade, numa mente já treinada para isso, para que as realizações ocorram, sejam quais forem. Cavalcante, portanto, estava preso à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. A cirurgia, portanto, era tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. Vejam na linguagem médica de André Luiz que a cirurgia não foi bem sucedida porque a infecção já estava avançada. O enfermo perdia forças e, porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas, as grandes perdas do seu organismo. Estava, portanto, num processo de desencarne avançado. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação continha o seco trilhões de bacilos de variadas espécies. Seco, pelo dicionário, ou seco, né? Seco. Parte larga do intestino grosso. Então, na região do intestino, nós percebemos aí a infecção avançada, com trilhões de bacilos. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. Pela linguagem de André Luiz, a gente percebe, mesmo sem ser da área de medicina, que o organismo de Cavalcante estava tomado, né? Por micróbios, por bactérias, por uma infecção generalizada, especialmente na região do intestino. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento, já estava tudo infeccionado. E de quando em quando abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Por isso que eu disse que essa morte é natural, é decorrente de uma doença. Então, o fato de Cavalcante não querer morrer diante de uma doença já no seu estágio final é sinal de revolta, é não aceitação, é não ter resignação. É diferente quando nós estamos sadios e exercemos o nosso livre-arbítrio para preservar a vida, lutando contra as doenças, tomando os remédios, indo ao médico, realizando as terapêuticas, tudo para garantir a vida
e lutar contra a morte. No entanto, quando já estamos com uma doença avançada, é natural que nós vamos aceitando o momento da morte. Cavalcante, porém, não aceitava. Em todo o aparelho intestinal, prossegue André Luiz, verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. Ou seja, os órgãos de Cavalcante, especialmente relacionados à aquisição de proteínas, pelas funções do intestino, do estômago, não estavam mais funcionando, seus órgãos estavam parando de funcionar. E um intestino, um estômago que não absorve mais os nutrientes, não consegue manter a vida. Vai faltando a energia para o corpo permanecer em atividade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animálculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu como microscópicos salteadores em sanha festiva. Interessante essa linguagem utilizada por André Luiz comparando os micróbios, a vida microbiana presente nos órgãos de Cavalcante, como se fossem bandidos, salteadores, assaltantes em festa, porque o corpo não mais reagia, não mais combatia a infecção. Por isso ele faz essa comparação, como se meliantes invadissem uma cidade e não tivesse polícia, não tivesse exército. Eles, em festa, saem cometendo atrocidades, assaltos, roubos, enfim. Ele faz essa comparação interessante sobre os micróbios que dominavam o corpo de Cavalcante. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto, em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. É uma cena muito triste, né? E forte, porque sequer o Cavalcante podia beber água, que o seu organismo jogava para fora, devolvia a água fazendo-o vomitar. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver, de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente. Antes de continuar, eu repito: teimosia em viver, nessa situação narrada, não é a teimosia que nós devemos ter para preservar nossas vidas. Evitar certos lugares, trancar o carro, trancar a casa, para que ninguém invada. Enfim, tomar as medidas para preservar sua vida não é teimar em viver no sentido pejorativo. É algo saudável, salutar, que todos devemos buscar. Conservar a nossa vida e o nosso corpo físico também, por consequência, lógica, né? O caso aqui é diferente, eu repito. Cavalcante está doente há muito tempo, uma doença avançada, e teima em viver de qualquer jeito. Veja que a expressão que André Luiz escolhe é teimosia em viver de qualquer modo. Vida material no corpo físico, não vida espiritual, é lógico. Então, reflitam sobre a diferença dessa teimosia em viver de qualquer jeito com a lei de preservação, de conservação, que nós todos devemos seguir, buscando conservar nosso corpo e nossa vida em todas as áreas, na saúde, na alimentação, no exercício físico, nas medidas protetivas para evitar
a ação de bandidos, de pessoas que querem atentar contra a nossa vida. É diferente. Se alguém não entendeu, pode perguntar, fazer um comentário. Mas é bem diferente teimar em viver adotando a lei de conservação do que teimar em viver de qualquer jeito no plano físico diante da morte que se aproxima. André Luiz faz a reflexão então sobre o gigantesco poder da mente, que em admirável decreto da vontade, olha a vontade de novo, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Então André Luiz vai narrar aqui a luta entre a mente de Cavalcante, que exala essa vontade, direciona essa vontade de viver, com os órgãos que não mais respondem. É uma verdadeira luta. A mente querendo obrigar que os órgãos continuem funcionando, apesar de estarem totalmente desarmônicos e tomados pelas bactérias. Decorridos mais de 4 dias, em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Notem mais uma vez a diferença entre as desencarnações de Fábio, de Dimas e agora de Cavalcante. Cavalcante, por 4 dias, sofreu. Diferente de Fábio, que aceitou, era chegado o seu momento, preparou seus familiares, se preparou. Cavalcante não. Cavalcante lutou contra a morte. Por 4 dias, procurou pela mente, pela vontade, manter os órgãos em funcionamento. André Luiz e Jerônimo aguardaram. Ficaram só observando Cavalcante nessa luta diária. Mas não importa quão forte é uma vontade, quanta energia se dedique uma mente, não é possível manter por muito tempo essa vida. O máximo que Cavalcante conseguiu foram 4 dias, que não deixa de ser admirável, né? Um corpo que já não mais funciona. Ser mantido vivo por 4 dias é sinal que a mente, de fato, é poderosa. O poder da vontade pode realizar grandes feitos, e realiza mesmo. Apesar que esses 4 dias devem ter sido de sofrimento, porque a mente de Cavalcante não conseguia dar saúde aos seus órgãos, apenas mantinha eles quase que moribundos mesmo, comportando-se ali no mínimo do mínimo, o que certamente lhe trouxe sofrimento. Então, depois desses 4 dias em que Cavalcante insistia em permanecer encarnado, Jerônimo começou a desatar os laços que o prendiam à esfera grosseira, ou seja, à esfera da carne. Mais uma vez, colhemos a informação de que Jerônimo é um técnico da espiritualidade no desligamento de perispíritos. É ele quem faz o desenlace. Em todos os exemplos que nós vimos aqui, Jerônimo que realiza o desenlace dos laços fluídicos, as ligações que mantêm o espírito encarnado por meio do fio de prata que liga o perispírito ao corpo físico. Bonifácio, outro colaborador prestimoso e gentil, ajudava naquele trabalho. Informando-se de nossa resolução de modo vago, por meio dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão a fim de ouvi-lo, e após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte,
procurou reter o eclesiástico em contristadora conversação. Então vejam, antes de analisarmos o diálogo entre Cavalcante e o padre, percebam que ele recebeu intuitivamente que estava chegando a hora da sua morte, porque se iniciavam os procedimentos para desenlace. Intuitivamente ele percebeu: estou desencarnando, estou morrendo. E como a crença dele é a católica, ele pediu para que o padre comparecesse para ele se confessar no leito de morte, para receber, né, a salvação, para receber o procedimento comum à Igreja Católica. Eu não tenho conhecimento grande, mas eu sei que há um preparo, né, do sacerdote católico no momento da morte dos fiéis. Cavalcante então chama o padre, e é interessante a gente perceber que o padre estava incomodado, né, com o cheiro que Cavalcante exalava, por conta de todo esse fenômeno químico, material, narrado por André Luiz. Toda aquela problemática no intestino, no estômago, certamente proporcionava um cheiro desagradável. Então, como seu corpo estava em declínio, a confissão foi bem rápida, né? O padre acelerou a confissão, porque permanecer ao lado de Cavalcante era desagradável, porque a matéria, de fato, quando está em declínio, ela volta ao seu estado natural, apodrecendo, né? Exalando gases e outras substâncias que trazem desagrado. Então André Luiz diz: Cavalcante não sabia que ia ter paz quando morresse. Ele estava aflito, com medo da morte. E insistiu num diálogo com o padre depois da confissão. Padre, dizia ele, sei que morro, sei que estou no fim. Entrega-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber em definitivo o que surgirá. Quem sabe, se ainda tem longos anos à sua frente, tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfáticas, ou olfativas, perdão. Então, o cheiro desagradável fazia com que o padre acelerasse a conversa, mal disfarçando o desagrado que era ficar próximo a Cavalcante por conta do cheiro. Mas o moribundo continuou ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, respondeu o religioso, não ocultando um gesto de enfado, né? Estava impaciente já o padre, que passou despercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Então vejam que Cavalcante confessa medo da morte e o padre está mais preocupado em sair logo dali. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida, você foi sempre bom católico. Mas, escute, e a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte, frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui eu o culpado direto? Essa postura é muito comum, né? Diante da morte. As pessoas fazem uma reflexão maior sobre a sua vida, pensam sobre suas atitudes, sobre suas decisões, e nós vemos aí, Cavalcante foi deixado pela mulher, e ele começa a refletir, será que foi culpa dela ou minha? Durante toda a sua vida, ele culpou ela, mas no momento da morte, ele está pensando, será que não fui eu o culpado? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária.
aqui uma lição valiosa que nós já tratamos em outros estudos. Nós devemos sim nos dedicar à religião, especialmente à religiosidade, né? É diferente de religião. Porque, independente do rótulo, religiosidade é dedicar-se a Deus, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, realizar a reforma íntima, se melhorando a cada dia, vencendo as paixões, as fraquezas e praticando o bem. Então, exercer a religiosidade é essencial, mas muitas pessoas se confundem, achando que exercer religiosidade é priorizar a igreja, priorizar o templo, o centro espírita, desprezando a família ou colocando a família em segundo plano, como segunda opção. É um grave erro que muitas pessoas cometem. O compromisso principal de todos nós está na família. Em segundo lugar, no templo religioso. Ouso dizer em terceiro, por quê? Para mim, a família em primeiro lugar, no sentido de dedicação, amor, direcionamento, ensino, companheirismo com o cônjuge. Em segundo lugar, compromisso com si mesmo, independente do templo. E em terceiro lugar, o compromisso com o templo, porque é importante também. Eu coloquei em terceiro porque os dois primeiros são fundamentais. Compromisso com aqueles que estão ao seu redor. Na família mais núcleo, no núcleo familiar, como a família humanidade, no trabalho, na sociedade. E depois, o compromisso consigo mesmo, lutando contra as más tendências, vencendo as paixões, os chamados pecados para os católicos. E depois os compromissos com a casa espírita, com o templo religioso, com a igreja. Dessa forma, na minha visão, o indivíduo consegue equilibrar a atenção que se dá aos seus, a si mesmo e às tarefas que o templo confere. A reflexão de Cavalcanti é, portanto, nesse sentido. Eu deveria ter priorizado a minha esposa. E quando eu digo prioridade aqui, não é largar a vida espiritual, largar o templo religioso para viver numa relação doentia com o cônjuge, com o companheiro ou companheira. É uma relação sadia. Dedicar-se de forma sadia e não paranoica e não obsessiva. É um exercício sadio de conservação da família, dedicação à família e, quando sobra um tempo, estimulando inclusive a presença dos familiares, ir ao centro espírita, ir ao templo religioso, ir à igreja e vincular-se às atividades do templo com a família. Se a família não quer ir, o que também é comum, fazer a sua parte, cumprir seus deveres na família e, no seu tempo livre, frequentar também o templo. Mas, repito, priorizando a família. Porque pelo Espiritismo a gente sabe que os compromissos na família são os mais importantes. Geralmente compromissos kármicos, geralmente espíritos endividados que renascem no mesmo núcleo familiar. Então, se há dívida, se há uma necessidade de perdão e de amor, fica muito claro que o compromisso primordial deve ser o da família, sem abandonar o lado espiritual, por óbvio. Até porque o lado espiritual lhe dá forças, lhe dá ânimo para prosseguir amando os seus, perdoando aqueles que foram adversários no passado e que hoje estão na família. Continuando, no entanto, vamos ver o que pensa Cavalcanti sobre o que ele fez com a sua esposa. Lembro-me de que às vezes chamava-me padre sem batina, de forma jocosa, né? Cavalcanti, portanto, era um padre sem batina, porque se preocupava muito mais com a igreja do que com seus deveres de pai, de esposo. Possivelmente minha atitude impensada
teria dado origem ao desvio da minha companheira. A gente está presumindo aqui, né, que Cavalcante não deu atenção para sua esposa, não cumpriu com seus deveres de marido, inclusive no carinho à esposa, transformou-se num padre dentro de casa. Difícil a mulher aceitar, né? A não ser que venha como esposa alguém missionário também, ambos se dediquem à igreja. Mas geralmente a esposa, com todo o direito, vai querer uma vida normal de um casal. E pelo visto, Cavalcante se esqueceu do compromisso do matrimônio, transformando-se numa espécie de padre sem batina. Após então olhar para o clérigo, demoradamente implorou: poderá a sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la, a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdi-a de vista. Ele quer que o padre ache a ex-mulher dele e leve até o leito de morte. Olha a consciência de culpa. Olha como é importante cumprir nossos deveres, para quando chegar nessa hora, a gente não ficar remoendo as decisões do passado, procurando rapidamente as pessoas que nós lesamos para um último perdão no leito de morte. Não adianta. Mesmo porque, ainda que a pessoa perdoe, você vai precisar reparar o mal, reparar o que você fez. E muitas vezes no leito de morte você não vai conseguir reparar. Mais uma lição da obra que tem que nos fazer refletir. Muito importante. Façamos agora, cumpramos nossos deveres agora, para quando chegar no leito de morte, não ficarmos pedindo para o padre achar as pessoas que nós lesamos e levá-las ao nosso leito. Ele já não havia há 11 anos. Olha quanto tempo. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. Então vejam que o padre está falando de forma genérica, né? Para ele descansar, já é chegada a hora. Não fica preocupado com as coisas da terra. Ignorando essa última vontade do Cavalcante. Além de medo, ele trazia uma culpa. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: obrigado, padre, obrigado. O religioso intentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Para quem não sabe, para a crença católica, os espíritos que desencarnam, né, as almas, ou vão para o inferno ou para o céu, ou ficam no purgatório até que sejam julgadas em definitivo, porque há uma dúvida se eles vão para o inferno ou para o céu. Como se Deus, na sua perfeição absoluta, tivesse dúvida. Como se Deus precisasse de mais um tempinho. Ele, que existe pela eternidade, vai precisar de mais um tempinho para julgar os seus filhos de apenas um orbe nesse universo infinito? É uma crença que não faz sentido, né? Ficar no purgatório até que Deus tenha um tempinho para julgar nosso caso e decida se nós vamos sofrer eternamente no fogo do inferno ou se vamos gozar as belezas do paraíso, enquanto muitas vezes filhos nossos, pessoas que amamos, estão condenadas eternamente ao inferno. Como pode alguém ter paz, viver em felicidade, em júbilo no paraíso, enquanto o seu filho amado, por conta de uma atitude impensada, sofrerá eternamente no inferno? É outro conceito que para a gente não faz sentido nenhum. Nenhuma pessoa que alcance o paraíso dessa forma poderia dizer que de fato é feliz, sabendo que um filho, um pai, uma mãe, alguém amado está no fogo eterno. Ele pergunta então:
Ficarei muito tempo no purgatório? Que ideia! Resmungou o padre, entediado já. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Vejam a insensibilidade do padre, né? Por quê? O padre tem saúde, o padre provavelmente é jovem, então ele não tem o mínimo de empatia com Cavalcante, que está morrendo, que está com uma infecção avançada, já cheirando mal. O padre está impaciente, não quer nem ouvi-lo. Por quê? Está pensando só nele. Ele não está doente, ele não tem ainda que passar pela morte próxima. Então ele não liga para o Cavalcante. É muito insensível esse padre descrito na obra, né? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu o descontentamento, sorriu, humilde, e calou-se. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e perguntou: Afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Meu Deus. Eu que chamei o padre de insensível, com essa frase, com essa pergunta, percebo que ele é mau, né? É coração de pedra, né? Como pode perguntar para um médico, e aí, vai morrer ou não vai? Está demorando demais. É muita insensibilidade, é muita falta de empatia. O médico responde, tem sido gigante na reação. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Meu Deus, é um pior que o outro, hein? É o padre insensível, que não está nem aí para o sofrimento do moribundo, e o médico que quer cometer um assassinato, porque o velhinho está demorando demais para morrer, como se ele fosse um Deus encarnado que pode ditar sobre a vida ou a morte das pessoas, decidir sobre o momento que nós partimos ou não. Já fiz, acho que uma palestra divulgada no canal sobre a eutanásia e outros crimes, né, como aborto, como suicídio. Todas essas pessoas responderão, prestarão contas, especialmente os médicos, porque estudaram e fizeram um juramento de Hipócrates para preservar a vida sempre, priorizar a vida acima de tudo, empreender todos os esforços para manter a vida e não buscar a eutanásia sempre que algum doente incomodar a sua rotina médica. Parece-me caridade, respondeu o religioso. Caridade é um padre a favor da eutanásia. Esse padre aí era melhor entregar a batina, né? Não tem paciência com um fiel da sua igreja que está morrendo. É totalmente insensível, perguntando se não vai morrer logo. E ainda concorda com a eutanásia, chamando de caridade, porque o infeliz apodrece em vida, diz ele. Como pode, né? Porque se é padre, a gente presume que tem um contato maior com as verdades eternas e, consequentemente, com Deus. Então, assim, é, na minha opinião, um absurdo um religioso concordar com a eutanásia, com o aborto, porque são situações que, se a pessoa é de fato religiosa, ela sabe que uma força maior, que Deus está acima dessas decisões, está no comando dessas decisões, não cabendo a nós, imperfeitos, imorais, inferiores como somos, querermos definir até quando uma pessoa vai viver ou não. O Esculápio abafou o riso médico, né? E despediram-se. A cena chocava-me pelo desrespeito. André Luiz, também fiquei chocado aqui, lendo esse desrespeito tanto do médico, que é um sacerdote também, não religioso, porém, exerce um sacerdócio belíssimo, que é garantir a vida, salvar vidas, sempre com a autorização divina. Mas quantos médicos, né, se acham deuses,
se acham indivíduos acima da moralidade, e ao mesmo tempo um padre que devia ser referência para a preservação da vida, ambos rindo e desejando a morte de alguém. André ficou chocado, eu também, acho que algum de vocês também. E ele diz: ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma, o que é de nos surpreender, porque um deles é religioso. Se ele é um sacerdote da religião, ele devia estar por dentro dos sagrados mistérios da alma. É o mínimo que se espera de um religioso. Conhecer os mistérios da alma e ter uma visão acima da visão terrena, acima da visão material. O médico a gente até entende, especialmente porque a formação médica hoje é totalmente direcionada para a matéria, como sempre foi, e pouquíssimas faculdades começam a falar do espírito, ainda que de forma bem tímida, colocando muito mais o cérebro do que a alma, mas já admitindo a força do indivíduo na cura, como a sua conduta influencia, como a oração influencia. Já há estudos diversos comprovando que a oração influencia, quando não define a cura. Mas do religioso a gente esperava ainda mais conhecimento nessa área. Entretanto, para compensar tão descalidosa incompreensão, Cavalcanti era objeto de nosso melhor carinho. Isso que nos dá esperança quando a gente lê essas obras, né? Apesar de na Terra parecer que é o caos, que estamos entregues aos médicos insensíveis, aos religiosos que não exercem o sacerdócio como deveriam, as obras sempre nos demonstram que há uma espiritualidade maior por trás de toda desencarnação, toda reencarnação e toda expiação. Há Deus agindo por meio de seus agentes, organizados, poderosos e caridosos. Em todos os exemplos que estudamos aqui, André Luiz nos comprova que os espíritos amigos estão conosco, seja auxiliando nos momentos de dor, seja nos conferindo ânimo para prosseguirmos no bem e nos protegendo também do mal. Então, que o estudo de hoje sirva de reflexão também para agradecermos a esses amigos que estão conosco apesar das pessoas do mundo que não nos entendem ou não estão ainda afeitos aos mistérios divinos. Agradeçamos, portanto, a eles, esses amigos cuidadosos que nos amam, nos protegem, oram por nós e estão conosco nos momentos que precisamos. Que todos eles possam, nesse momento, receber o nosso carinho, a nossa palavra amiga de agradecimento pelo auxílio que nos trazem, pelo envolvimento, pela proteção dos nossos entes queridos, por nos acompanhar ao trabalho, à casa espírita, ao templo religioso, frequentarem a nossa casa para se refazerem, trazendo também espíritos que precisam ouvir, que precisam ser tratados, fazendo a proteção de nossas casas, enfim, agindo em nome do Cristo, levantando a bandeira de caridade de nosso Senhor e prosseguindo, por consequência, em suas jornadas evolutivas, servindo a causa cristã por meio da orientação de nós todos encarnados. Que os coordenadores do trabalho de divulgação da doutrina possam nos abençoar para que a nossa palavra esteja condizente com os ensinos dos Espíritos e, em última instância, com o ensino do Cristo no seu Evangelho. E que todos nós que falamos e que ouvimos possamos colocar em prática o que aprendemos aqui
no nosso dia a dia, especialmente na família. Tema que foi tratado hoje e que é de suma importância, porque nos relembra dos deveres que assumimos perante os familiares, para que no momento do desencarne não sejamos como Cavalcante, cheios de medo da morte e cheios de culpa pelas decisões infelizes que tomamos. Que a nossa trajetória, por consequência, seja uma trajetória de decisões felizes, equilibradas e que cumprem com os nossos deveres, para que possamos colher felicidade e júbilo quando chegar também a nossa hora. Graças damos ao nosso Senhor e rogamos que essa energia, que essa paz, que esse envolvimento alcance a todos que estão em nossas mentes. Sejam eles familiares, amigos, companheiros ou até desconhecidos e adversários, para que também possam sentir um pouco do que é o envolvimento dos bons espíritos para despertar também os seus corações. Graças damos ao nosso Senhor Jesus e a Maria Santíssima, Mãe das Mães, para que continue por meio dos seus servos benditos, envolvendo toda a terra e resgatando aqueles que já se arrependeram e querem repartir um pouco do fel para elevarem-se como espíritos radiosos no futuro. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um abraço a todos e até o próximo estudo.